Boa noite a todos. Meu nome é Isbaida. Mais uma vez estou aqui para o comentário do Evangelho. Peço a ajuda dos benfeitores espirituais na condução desse comentário. E o capítulo escolhido, meus amigos, é o 5º, Bem-aventurados aflitos. Item 19, o mal e o remédio. Vamos à leitura de um pequeno trecho. Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-la. Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabias que, quanto mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitória. Palavras de Santo Agostinho, Paris, 1863. Meus amigos, nesse evangelho, o espírito de Santo Agostinho nos leva a refletir sobre o quanto ainda vamos precisar do mal como remédio, se referindo à rebeldia em nós, no tocante às mudanças interiores que necessitamos fazer, nos comprometemos a realizar, presos ainda ao mal que gera o sofrimento. Sofrimento esse que é um poderoso instrumento para nos auxiliar a corrigir as imperfeições, para que as nossas potencialidades positivas surjam. O mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Dentro dessa lei, podemos diferenciar o bem do mal, mas essa interpretação vai depender do grau de evolução de cada um. Essa lei está inscrita na nossa consciência, mas cabe a cada um de nós despertar essa consciência, o senso moral, e isso se faz através de escolhas positivas. É quando você, de forma voluntária, escolhe o bem. Entre o bem e o mal, o bem prevalece. Você escolhe o bem. Resistir ao mal, tendo a oportunidade de praticá-lo, e há mérito nisso. Nós vimos na leitura do trecho do Evangelho que o espírito que já possui condições de refletir, antes de reencarnar, escolhe o meio necessário ao seu aprendizado, consciente que vai experimentar nesse meio processos de tentações compatíveis com as dificuldades que tem. Foi para isso que veio, trabalhar essas imperfeições. Vem com o objetivo de superar e tem condições para tal. Viemos para realizar essa prova de resistência frente às tentações diante das nossas fragilidades. Vencer a nós mesmos, e não estamos sós, temos o auxílio do alto. No mundo de provas e expiações, meus amigos, existe injustiça, mas não existem injustiçados, não existem vítimas inocentes. O foco, a causa que atrai essa tentação está dentro de nós, no nosso psiquismo, na nossa bagagem moral. Somos tentados naquilo que nos toca, que mexe conosco, que nos atrai. Se não houvesse essa força de atração interior sobre determinado ponto, nem ligaríamos, ou ela nem cruzaria o nosso caminho. A tentação está no nosso calcanhar de Aquiles, nos erros repetidos por muitas encarnações. O nosso cérebro, instrumento do espírito, refletindo as suas ações, criou caminhos repetitivos, conexões entre determinados neurônios, as sinapses, gerando padrões que disparam gatilhos, fazendo-nos receptivos, recair nas velhas e costumeiras reação do passado, de outras encarnações. Nós temos um passado, meus amigos, de emoções desequilibradas, nos vícios, nos destemperos de toda ordem, na violência e por aí vai. É muito importante reconhecermos isso. O processo de autoconhecimento é indispensável,
porque se não conhecermos a nossa realidade íntima, não poderemos nos libertar desse lado sombra e melhorar. Então a tentação é natural no processo evolutivo. Somos expostos às tentações para termos o mérito da resistência e quebrar as algemas do passado através da conquista de virtudes. Então não vamos mais precisar passar por aquela situação X ou Y, porque vencemos aquela limitação. E nesse ponto, nada vai conseguir nos atingir. Sejam influências de irmãos atrasados, sejam situações fortuitas, circunstâncias da vida, porque não é o exterior que determina o nosso mundo íntimo, e sim o contrário. Conforme se pensa, se atrai. É o mundo interior que atrai o exterior. O espírito precisa remover esses obstáculos, e as provas sempre existirão, porque são necessárias para tal. Elas têm o poder de impulsionar o progresso do espírito, conferindo, comprovando as suas conquistas, as virtudes. E isso é válido até para os espíritos superiores. Passamos por experiências para saber se aquelas virtudes estão realmente consolidadas em nós. No livro Rumo Certo, uma psicografia do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos diz que sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. Só construímos o bem evitando o mal e temos a opção de escolher conforme os nossos valores morais. Então a tentação faz parte do cotidiano da nossa vida, mostrando uma realidade que precisa ser enfrentada, e assim podemos direcionar nossas forças para trabalhar em cima dessas imperfeições, vencer o mal que ainda existe em nós, porque já vimos que temos a tendência de repetir velhos padrões de conduta, hábitos, crenças, comportamentos inconscientes, com raízes no passado do eu profundo. Enquanto esse mal existir, seremos tentados. Muitos dizem, até o Cristo foi tentado, se referindo a uma passagem do Evangelho de Lucas e Mateus, aquela passagem de Jesus no deserto. Muita gente ainda acredita que aquilo realmente aconteceu. Vamos lá o relato, né? O relato nos diz que antes de iniciar sua missão, Jesus vai até o deserto, jejuar por 40 dias e 40 noites. E o diabo se aproxima dele e começa a tentá-lo. Primeiro aponta para algumas pedras, dizendo, né? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ao que Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, o diabo leva Jesus até o templo, coloca no ponto mais alto, dizendo, se tu és o filho de Deus, te atira daí. Porque está escrito que Deus enviará os seus anjos para te sustentar. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação, o diabo leva Jesus para um monte bem alto e lhe mostra todos os reinos do mundo com a sua pretensa glória, dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Afasta-te de mim, Satanás. E o relato termina dizendo que o diabo o deixou e os anjos começaram a servi-lo. Meus amigos, primeiro que o diabo não existe. É uma figura folclórica da tradição persa, herdada pelo povo de Israel, depois do seu cativeiro na Babilônia, atual Iraque. E outra, jamais um espírito mau teria condições de se aproximar de um espírito, de uma envergadura espiritual como Jesus, do mais alto grau de perfeição. A doutrina espírita nos esclarece no livro A Gênese, no capítulo 15, pelo Espírito João Evangelista, que diz que isso é impossível. Então, o que significa aquela passagem? Jesus, através de uma simbologia, passava aos homens um precioso ensinamento, que a humanidade estaria sujeita a falir, que poderíamos ceder aos impulsos inferiores, ceder às tentações, às ilusões. Na primeira tentação, transformar pedra em pão,
Jesus nos alerta sobre o materialismo, é a escravidão dos sentidos, é não querer sair daquela zona de conforto que se encontra, ficar nessa mesma posição que se está há várias encarnações, continuar focado, centrado no pão da matéria, preso à ilusão do valor da pedra passageira no lugar do pão espiritual eterno. A matéria é um instrumento e não o objetivo. Na segunda tentação, pular do ponto mais alto. E os anjos segurariam, né? Significa o quê? O orgulho, a pretensão de querer que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Querer impor isso a Deus, que Ele realize os nossos desejos irracionais e não ouvir as suas orientações. Pular do ponto mais alto, querer desregramentos, é um desejo insano. Se esse desejo não acontece, nos revoltamos. A terceira tentação, meus amigos, é a do alto do monte, onde todo o fascínio do mundo é mostrado e que será dado se for adorado. Então essa é a tentação para adorar aqueles deuses de pedra. É o egoísmo dos desejos materiais, poder, dinheiro, prazeres, como a coisa mais importante do nosso mundo, e não Deus. O ego passa a nos dominar, a nos governar. São essas as tentações do nosso cotidiano. E sucumbiremos a elas se não buscarmos fortalecer a nossa vontade. Sabemos que o orgulho, né, e o egoísmo estão à frente desse mundo de provas e expiações. Jesus nos alerta sobre os perigos da jornada. E no final desse relato, após Jesus expulsar Satanás, que significa o adversário que cria discórdia, os anjos passam a servi-lo, né? Ou seja, quando vencemos a nós mesmos, aquele mal existente em nós é expulso e passamos ao convívio interior com Deus. Atraímos o bem para nós e seremos seus instrumentos aonde formos. Quando Jesus nos diz, vigiai e orai, para não cair em tentação, nos dá o meio de perseverar na nossa mudança. Estarmos alertas e procurar conexão com Deus para nos fortalecermos, sermos nutridos pela sua luz, elevando a nossa vibração para um melhor discernimento, permanecermos firmes diante daquele mal, daquele processo magnético, querendo exercer a sua força de atração sobre nós. Porque o mal, meus amigos, ele se manifesta de diversas formas. Tem aqueles males que são considerados menores por muitos e por isso acham que são isentos de responsabilidade. Isso não é nada. É sim, mal é mal e tem as suas consequências. Tem o caso daquelas pessoas que não fazem o mal, mas se aproveitam do mal praticado. Exemplo, eu sei que eu estou comprando uma coisa que foi roubada, mas, e daí? Não fui eu? Mas você tem participação sim. E quando você não faz o mal por falta de oportunidade, você vê um objeto, sente desejo por ele, mas como tem uma câmerazinha ali filmando, você não leva. Tem responsabilidade, sim. O mérito em resistir a uma tentação de praticar o mal só é conquistado quando a pessoa tem a oportunidade, sente o desejo de praticar o ato porque herdou de repetições passadas, dessa ou de outras vidas, e resiste voluntariamente. Outro exemplo, eu divulgo uma calúnia feita a uma pessoa por outra, principalmente se eu não gostar da pessoa caluniada. Olha, eu vou te contar isso, mas foi fulano que falou. Eu me aproveitei do mal que outra pessoa fez e tenho muita participação nesse processo, sim. Outro, se eu estou pagando uma conta e aí eu percebo que essa conta está menor, houve um engano e sei que alguém vai pagar por isso, é claro, mas eu me calo e aceito, dizendo, quem manda ele errar? Não fui eu? Tem culpa, sim. Não adianta transferir, justificar, tentar enganar a consciência. Porque não nos enganemos, meus amigos. Se praticando esses atos, não sentimos nenhum peso na consciência, nenhum constrangimento e dormimos tranquilamente,
o nosso senso moral está ainda num processo de atraso bem significativo. Não tem compromisso com o bem do outro, não está nem preocupado. Muitos podem também, viu, argumentar que o meio pode influenciar a pessoa. Mas lembramos as palavras de Santo Agostinho, no início desse evangelho, quando diz que quando desencarnados escolhemos nossas provas, porque nos acreditamos forte o bastante para suportá-las, lembram? Então sabíamos o que íamos encontrar. Cada um de nós tem o seu desafio para vencer, gente. E o ambiente vai ser propício para que a nossa resistência ao mal seja trabalhada. A tentação vai se manifestar, seja no poder, seja na riqueza, na pobreza, na bebida, nos desregramentos, nos desequilíbrios do sexo, na maledicência, no compromisso familiar, na gula, na compulsão, e por aí vai. E nós vamos ser testados, sim. É a lei de causa e efeito, é a lei do progresso, atuando respectivamente. Temos que vivenciar aquela experiência e temos que superar, porque temos que seguir em frente. E podemos falir muitas vezes, mas também vencer. Vamos ter ajuda, como eu já falei aqui, vamos ter o nosso guia espiritual, amigos, família, daqui do plano espiritual para auxiliar. Porque, repito, é planejado todo um contexto, conforme a necessidade de cada um. Quando falhamos, vou repetir, é importante, é porque a causa está naquele foco na nossa alma, exercendo o seu magnetismo diante das situações. Tudo é energia. Nós ainda temos prazer naquilo, desejo no vício das paixões e abrimos mão do nosso propósito. No mundo de provas e expiações, a consciência sensorial impera, meus amigos. O prazer dos sentidos é inversamente proporcional ao reconhecimento dos erros, porque o nome já está dizendo, um nos dá o prazer, o bem-estar nesses apetites grosseiros, e o outro desprazer, constrangimento. Reconhecer o erro ainda é muito desagradável para nós, o desenvolvimento da consciência moral. Por isso não nos esforçamos para tal. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. E a resposta é simples. Sim, o que lhe falta é vontade. E lamentam dizendo, tem um como são poucos os que se esforçam. E na questão 910, ele pergunta se o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões. E novamente eles respondem que se o homem orar a Deus e ao seu guia espiritual com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Superar as paixões, né? Estamos batendo nesse tema. Então as paixões não são boas? Os espíritos nos esclarecem que o princípio das paixões é saudável. Ela é saudável, sim, nos leva ao progresso. Está no Livro dos Espíritos, na questão 907 e demais, que nos diz que o princípio das paixões é natural e benéfico. O instinto é preciso. O desequilíbrio está no excesso provocado pela vontade, pois esse princípio foi dado ao homem para o bem e pode conduzi-lo a grandes coisas. O abuso, a que ele se entrega, que causa esse mal, tornando a paixão nociva, prejudicial, porque ela passa a nos governar. Então somos nós que desvirtuamos esse instinto dado por Deus para o nosso progresso e viramos escravos da paixão. Exageramos nas nossas necessidades, nos nossos sentimentos e nos distanciamos da natureza espiritual, nos aproximando da natureza animal, nos desequilibrando, nos dizem os espíritos. O amor se torna posse. O instinto de sobrevivência vira uma ganância desmedida. É o desejo adoecido que causa o enfraquecimento da vontade. E há quanto tempo estamos submissos a eles? Quantas vezes uma situação magnética, a energia daquela situação sintoniza com o nosso magnetismo psíquico adoecido?
Quantas vezes não nos levaram a recair, permanecer no erro? Meus amigos, que nós nos esforcemos por conhecer as nossas brechas morais, as nossas deficiências, e nos empenhemos nas ações necessárias de mudança, com base nas orientações do Mestre Jesus, recusando as sugestões do mal, assim, vencendo a nós mesmos, que possamos reescrever uma nova história, conscientes que para a conquista de voos mais altos, até chegar à perfeição relativa, que é a nossa destinação, dada por Deus, temos que trabalhar a musculatura da alma, com vontade firme, esforço, suor, lutas, disciplina, pois como dizem os espíritos evoluídos, o anjo não é feito de cristal. Paz e bem a todos. Muito obrigado pela atenção.